Bom dia, Shalom, todos que seguem o canal Boas Memora. No vídeo de hoje eu vou estar comentando mais uma vez do que está acontecendo no mundo e que muitas pessoas ainda não acordaram, não estão ainda tendo a consciência dos acontecimentos. Eu já falei em outros vídeos que o resultado de tudo que acontece em torno de nós e no mundo são as nossas próprias ações. Muitas vezes o que nós passamos hoje são frutos do que nós fizemos no passado. Nossas atitudes, nossas ações, o, o que sai da nossa boca, as nossas ações físicas, os nossos pensamentos, é o que vão trazer resultados para nós e também para tudo ao redor. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem que o mundo é ruim, a vida é ruim, e quando chega sempre no final do ano, na virada do calendário, todos ficam pedindo que seja um ano diferente, mas o ano só vai ser diferente se você for diferente. Quando eu falo você, não sou eu apenas, mas todo o resto do mundo. No dia que o mundo começar a tomar uma atitude diferente, pensamentos diferentes, o mundo vai ser diferente. Então o mundo é o que você é. Todo o caos ao nosso redor é o que está dentro de nós. Somos nós mesmos que estamos fazendo isso. E uma das questões mais complicadas que as pessoas, obviamente, elas não enxergam e não sentem, cada um no seu tempo. Ou vai enxergar de uma maneira natural, pela força espiritual, ou vai enxergar de uma maneira dolorosa. É o que está acontecendo e além do nós que estamos passando hoje, a questão do vírus no mundo, outras coisas virão também. Isso aí, certeza absoluta. Embora muitos acreditem ou não. Algumas pessoas religiosas acreditam, sabem do que eu estou falando, e pessoas que têm uma vivência espiritual também sabem do que estou falando. E as pessoas céticas não perceberão e não acreditarão. E uma das coisas que me deixam muito desanimado, triste entre aspas, é que no momento que precisa as pessoas acordarem para o amor ao próximo, poucas pessoas, mas eu fico muito feliz, que estão ajudando umas às outras, prestando o amor, a caridade. Quando eu vejo nas notícias que judeus e muçulmanos estão trabalhando juntos para salvar vidas, orando juntos, cada um com a sua religião, um momento em que os fuzis, granadas foram deixados de lado, né, por alguma dessas pessoas, isso é bom. Em um vídeo eu falei, logo quando estava tendo alagamentos aqui em São Paulo, e eu vi as pessoas se mobilizando para ajudar os desabrigados, algumas pessoas se comovendo, surgindo em algumas pessoas um sentimento que antes não tinham, mas o Criador, que tudo é Ele que está fazendo tudo isso, que muitas vezes as pessoas focam só o físico. Não, o vírus foi criado em um laboratório, foi alguém que soltou no mundo, é um golpe político,
isso ou aquilo, que seja tudo isso que eu acabei de citar, mas é o Criador que está fazendo tudo. Tudo é Ele. Temos que parar de pensar que existe outra força, que aquela visão do mal, do demônio, essas histórias medievais, temos que deixar um pouco de lado e começar a acreditar que só existe Ele. As pessoas só acreditam que existe Deus, o Criador, quando elas estão se dando bem, elas estão ganhando dinheiro, elas estão tendo um conforto, viajando, quando elas estão sendo preenchidas com o material. Ao momento que elas começam a perder tudo isso, aí o Criador não existe mais. E outros chegam a dizer que é o Satã que está atuando na vida dela e assim por diante. Mas tudo é o Criador, ele te dá benefícios e ele tira também. E quando ele nos dá benefícios, né, não é para a gente idolatrar o dinheiro, o carro, a casa, as roupas, viagens, idolatrar tudo isso como se isso fosse o elixir para a nossa dor, para as nossas angústias. Isso nos dá um prazer momentâneo e depois que ele passa, se você não tiver nenhuma gota de espiritualidade, de aproximação com o Criador, após se satisfazer com esses prazeres, vem a depressão, a angústia, a insatisfação, aí você precisa preencher essa insatisfação, né, com outra viagem, com uma compra, né, com algum outro benefício que só você que está recebendo, que isso a gente chama receber para nós mesmos. E o Criador, ele pode tirar tudo isso de você para fazer você sim sentir dor, você sofrer, você chorar, você gritar, para que procure ele. Ou procura pelo amor ou procura pela dor. E obviamente a humanidade inteira se apega às questões materiais. Acha que a sociedade consumista é a saída. Isso não é. A prova está aí. A sociedade consumista trouxe destruição do meio ambiente, uma parcela de milionários de um lado, uma parcela enorme de pobres, e dentro desse conjunto de pobres, miseráveis, explorados, as guerras por questões políticas, questões religiosas, guerras que matam pessoas inocentes, mas enchem o bolso de alguns países. Eu estou aqui não para julgar ninguém, só estou tentando fazer vocês enxergarem como funciona o mundo onde o dinheiro é Deus, onde o dinheiro é idolatrado. Hoje mesmo de manhã estava comentando sobre as guerras que acontecem no Oriente Médio por questões religiosas, pelo Estado Islâmico. Quando eu falo Estado Islâmico, não estou falando, me referindo ao povo muçulmano que segue a religião do islamismo, que geralmente é o povo árabe, nossos primos, né? Eles são a religião islâmica, ela não prega esse terror, essa violência. Quem faz isso são certos grupos radicais, e alguns desses grupos eles foram criados, financiados e treinados pelos Estados Unidos. Não estou falando para você odiar americanos. Existem muitas pessoas boas no mundo todo, inclusive os americanos também. Muitas das atitudes não é muitas vezes o povo é manipulado pelos seus líderes para odiar um povo, para odiar uma nação. Tudo isso é jogo político, em busca de lucros, de ganhos. Então, a questão do povo islâmico é um povo honesto, um povo que vive a sua vida como qualquer outro, né? Então, às vezes as pessoas, pelos esses grupos radicais, começam a odiar, né? O ódio, o novo ódio que é ao,
o terrorismo, todos os árabes são terroristas e a pessoa começa a ter preconceito, a odiar árabes. Quem for da religião islâmica, que é terrorista, não presta. Então é um ódio que foi criado com um jogo político sujo desde o 11 de setembro. Eu já comentei isso em um vídeo. E hoje de manhã eu comentei sobre a Síria, né? A Síria é praticamente um país que desapareceu devido à guerra. E foi lançado um filme no cinema que poucos conhecem, que é A Guerra na Síria, onde mostra imagens na íntegra, sem cortes, de todas as atrocidades que acontecem lá. E o povo clamando, pedindo ajuda para as nações para acabar com aquela guerra. E devido às guerras, muitas pessoas saíram de seus países de forma clandestinas para poder sobreviverem. E muitos países começaram a fechar as fronteiras para não deixar ninguém entrar. E os Estados Unidos, o Trump, queria até mesmo fazer um muro. Na época eu falei, lutaram tanto para derrubar o muro de Berlim, enquanto o presidente americano está querendo criar um novo muro para que pessoas dos países em guerra, inclusive a Síria, não passassem para os Estados Unidos. E nenhum país de grande potência, país rico, se incomodou com essas guerras, não teve a mínima preocupação de acabar com essas guerras, a não ser que nesses países tenham um interesse para um desses países, né? Bom, vou acabar a guerra em um país, vou financiar para acabar com essa guerra, trazer paz para o povo de lá, vamos ajudar, porque lá tem petróleos, ouro, diamante, tem algo que nos interessa muito. Novamente aí, como eu falo, o ego falando mais alto. O que eu posso tirar vantagem disso? Se eu não posso tirar nenhuma vantagem, que morram, não é problema meu, não é problema nosso. Só que a questão é que todos os problemas do mundo são problemas de todos nós, porque nós somos um só corpo, um só organismo na Terra, no universo. Não somos separados, não estamos separados. E o ato e o desejo de separação é que traz todo o caos. A própria natureza, que faz parte da criação, é parte integrante de nós, precisamos delas para estar vivos fisicamente aqui. Quando você tira algo da natureza que tinha um certo equilíbrio, começa tudo a entrar em desequilíbrio. Como o desvio de um rio, por exemplo, em nome do chamado progresso, traz todo um caos. E essa separação de nós uns com os outros seres humanos, o ódio gratuito, eu não falar com alguém por causa que ele não é do mesmo time de futebol do que eu, a religião dele eu não gosto também dele, a cor da pele, ou que ele é amarelo e tem os olhos puxados, ou que ele fala inglês, ou que ele fala alemão, eu não gosto dele, eu odeio, detesto. A pessoa fala se enchendo de prazer, ou seja, enchendo o seu ego, dando alimento para o seu ego de coisas sem nexo. E quando a Síria, um pai acordava de manhã, ou a mãe, e como eu vi no filme, a pessoa saía na porta da casa com aquele cenário de total destruição, com os pedaços de alguém nas mãos, segurando, né, nas mãos, dizendo: esse é meu filho, essa é minha esposa, o que sobrou. Será que o mundo não está vendo isso? Né, precisamos de ajuda e o mundo nem aí. Hoje, o Criador, conforme todo esse ego, que o ego é a única maldade verdadeira que existe dentro de nós. Não adianta você procurar o mal nas outras pessoas,
ou como você quer chamar o demônio, o Satã, como a sua religião ensinou, né? Não adianta você procurar nas pessoas, que geralmente o ego faz você procurar nas pessoas os erros, os defeitos delas, para você julgar. Você vira uma espécie de julgador, de julgadora. E você vai alimentando o teu ego. Enquanto você mais alimenta e sente prazer com isso, é você que está, na verdade, se diminuindo, acabando, caindo no abismo, não o outro que você está julgando, que você está tendo ódio, rancor. Você mesmo está se autodestruindo, né? O mal que você enxerga nos outros, na verdade, está dentro de você. E assim das outras pessoas para as outras, né? Enquanto as outras pessoas também fazem o mesmo que você faz, o mal está dentro dela. Então, o que você chama de Satã, de mal, né, está dentro de todos nós. É o ego. É o ego. Para e veja. Como está na Torá. Veja e olhe. Ouça e escute. Para você ver que tudo que está acontecendo no mundo é fruto de nós mesmos. Não é a natureza, ela está seguindo o rumo dela, o equilíbrio dela ela está buscando, e nós não estamos junto com ela buscando isso, junto com a criação. E hoje o mundo inteiro está sofrendo por causa de uma criaturinha minúscula que nós não conseguimos nem ver a olho nu. Está colocando todas as nações dentro de casa, está mostrando para os adoradores dos bens materiais que nesse momento o teu carro, a tua conta bancária, os foguetes milionários mandados para o espaço, as sondas que foram gastas com milhões de dólares para pousar lá em Marte, não servem de nada nesse momento. O teu celular mais caro não serve de nada, o teu computador mais caro, né? As tuas viagens não servem de nada nesse momento, a tua religião também. Não é à toa que todos os lugares, igrejas, templos, estão todos fechados no mundo todo. Os templos islâmicos, judaicos, cristãos, espíritas, seja lá o que for, estão todos fechados. As pessoas que se odiavam dentro de trens, metrô e ônibus nas ruas, que não queriam encostar uma na outra, estão todas isoladas em suas casas. As pessoas que não suportavam seus filhos, marido, esposas e parentes vão ter que dividir, já estão dividindo o mesmo espaço, como na arca de Noé, onde Noé com a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos filhos e uma série de animais, casais de animais, estavam dentro de uma arca durante 40 dias, 40 noites, ali dividindo o mesmo espaço, né, aceitando um ao outro as suas diferenças para a sua correção. É isso que está acontecendo. Imagine em muitos lares que pessoas não se falam umas com as outras por besteiras, por bobagens, estão dividindo o mesmo espaço. E já que não gostavam de estarmos juntos, né? As pessoas, quando você entra no metrô lotado aqui em São Paulo e as pessoas estão ali com a cara feia, não é porque que está lotado, é que estão encostando umas nas outras. E agora, já que o Criador, ele deve ter pensado isso, já que eles querem isso, eu vou afastá-los, né? E eu vou afastar todos eles de suas adorações materiais, né? E mostrar para eles, porque todas as suas roupas, sapatos, joias, bijuterias, carros, viagens, seja lá o que for, não vai servir de nada nesse momento. A ponto de haver um afastamento,
daqui a alguns dias as pessoas sentirem a falta de um aperto de mão, de um abraço, de um bate-papo, de uma conversa, já que antes disso as conversas aconteciam somente no smartphone. Dentro de uma casa de família, o filho e a filha em um quarto, o outro no outro, ou então em casas pequenas que não tem quarto para todo mundo, um de costa para outro, olhando no celular, sem um diálogo, sem uma conversa, algo extremamente desumano. A única coisa que falta agora é as pessoas ficarem sem os seus celulares para ver se conversam. É isso que está acontecendo com o mundo, que as pessoas não conversam, não olham umas nas outras. Todos os dias eu acompanho a quantidade de pessoas infectadas e de mortes. E aqui no Brasil, e também com certeza em outros países, as pessoas só estão preocupadas com seus bens materiais e também com questões banais políticas, como aconteceu aqui no Brasil. Uns que estão a favor do nosso presidente, outros que estão contra. É, o, o nosso querido presidente pensando só em economia, economia, economia. Mas antes do vírus, o que está acontecendo com o nosso país? Milhões e milhões de desempregados, sem emprego nenhum. Eu mesmo sou um desses grupos que não tem um emprego, de pessoas em condições pior do que as minhas. Vivemos numa sociedade que, se você não tiver emprego, se você não tiver o mínimo de dinheiro, você não tem direito a se vestir, a comer, a ir ali na esquina, você não tem direito a nada. Que mundo é esse? Onde os seus direitos por apenas nascer você não tem, né? Se você nasce numa família de extrema miséria, você não tem nem o que vestir. Onde estão os direitos de humanos? Que eu estou falando de direitos humanos, não é esses direitos banais que algumas entidades por interesses defendem. Eu estou falando de direito ao nascer, simplesmente pelo fato de nascer, você ter direito até o último dia da sua vida ao ter o que comer, ao que vestir, onde morar, a saúde, a educação. Isso seria a cesta básica humanista. Olha, você nasceu, você tem direito a o que vestir, o que comer, onde morar, educação, saúde e lazer. Esse é o básico que todo mundo, todo ser humano, trabalhando ou não trabalhando, tem que ter. Então, temos que formar uma sociedade para funcionar dessa maneira. Mas nós vivemos uma sociedade onde, se você não tiver um centavo no bolso, você não é nada, você não vale nada para ela. Ou enquanto você está servindo numa empresa, em qualquer segmento, você é um empregado. Se a tecnologia substituir você, ou a empresa não precisar mais de você, você é um copo descartável, é jogado fora, não precisa mais de você. O que vai acontecer com você lá fora não é problema nosso, porque eu posso contratar alguém que eu pago menos do que você, é mais lucro para mim, ou eu, se era uma empresa de fabricante de alguma coisa, tem uma máquina aqui, trabalha sozinha, não preciso mais de você, vou lucrar mais, vou encher mais o meu bolso. A sociedade egoísta e capitalista. E já estou farto desses fakes mentirosos que saem pela internet. Parem de fazer fakes, parem de fazer essas mentiras que atrapalham o que a gente tem que distinguir o que é verdadeiro, o que é não. Aí ficam pessoas falando mal de um. Obviamente, temos um canal de TV aqui no Brasil que manipula o país mesmo, né? Não precisa nem citar o nome, todo mundo sabe, é onde a maioria das TVs são ligadas todos os dias.
Mas entra outra questão que, por ela não apoiar o presidente, aí todo mundo fala mal dela, diz que tudo que ela fala é mentira, aí fala bem da outra, que outra é evangélica e defende o presidente, e assim por diante, aí fica uma briga agora de políticos. Essa briga, há anos atrás, quando Bolsonaro estava fazendo as suas campanhas pelas redes sociais e tinha um bando de fanáticos defendendo ele e outros não, já existia essa briga e parece que ela está voltando. Quem apoia, quem não apoia, ele está certo, ele não está certo. É um tipo de questão que há anos atrás não trouxe nada de benefício para o país e para ninguém. E as pessoas continuam cometendo os mesmos erros, brigando por banalidades. Enquanto o mundo inteiro morre, somos um bando de egoístas, que o mundo inteiro está morrendo, inclusive no nosso país também. O bairro em que eu moro, nos hospitais, tem pessoas que já morreram infectadas, pessoas que não estão se cuidando, estão nem aí, sem consciência. São pessoas de níveis espirituais muito baixos ou zerados, porque é uma pessoa que tem um mínimo de espiritualidade, né? Ela não fica horas, né, da sua vida só estudando coisas espirituais, orando, buscando ajudar o próximo. Ela também tem consciência social. Está acontecendo algo lá fora, eu tenho que me cuidar, eu tenho que aconselhar as pessoas a se cuidarem. Eu já vi pessoas falando coisas absurdas. Tá morrendo, é velho mesmo, eu não sou velho, não estou nem aí. Olha, a pessoa não consegue enxergar o tamanho da maldade, a perversidade que ela fala, o que ela pensa. Ontem mesmo me peguei chorando porque, além dos entes queridos que ficaram, que perderam pai, mãe, irmãos, amigos, né? Mais alguém tem que lembrar dessas pessoas, tem que orar por elas, que o Criador está recolhendo essas pessoas elas podem subir aos mundos espirituais, que elas possam ser corrigidas, que elas possam se tornar almas mais evoluídas. Que eu falei ontem, o Criador está recolhendo, está recolhendo e ao mesmo tempo está dando às nações aquilo que elas se recusaram a dar, ajudar uns aos outros. Ama teu próximo a ti mesmo. Então, quando o povo da Síria pedia ajuda, como também os países africanos que vivem na miséria, explorado por pessoas provenientes da Europa e pelos próprios africanos, pedem ajuda e ninguém está nem aí. Um pouco de ajuda que aparece são pessoas por vontade própria, arriscam suas vidas para ajudar essas pessoas. E os países trilionários, gastando fortunas com pesquisas espaciais de Marte. Se nós não resolvemos nem nossos problemas aqui na Terra, a pobreza, a miséria, doenças, violência, guerras, não conseguimos nem resolver, estamos querendo colonizar Marte para quê? Para continuar as mesmas atrocidades aqui e continuar lá? Para ver se lá embaixo tem uma montanha de ouro, de diamante, de algum metal precioso para gerar mais dinheiro, para empregar o trabalho escravo lá também, para fazer guerras lá também? É para isso que querem colonizar Marte? Qual o intuito disso? Por que não gasta os milhões e milhões de dólares para resolver os problemas aqui primeiro, aí depois todo mundo em conjunto, né, se for necessário, explorar Marte? Porque na sociedade, numa sociedade espiritual coletiva, numa só alma, tudo tem que ser decidido, desenvolvido por todos. E todos poderem dizer: será que isto é bom para todos nós, para a humanidade? Será que isto é necessário?
e não alguém só fazer como se fossem donos do planeta inteiro, como já fizeram. Vou soltar uma bomba atômica ali, fazer uma guerra porque eu quero, porque isso vai me trazer lucro, se a humanidade vai aceitar ou não, não estou nem aí, como se o planeta fossem deles, essa meia dúzia de trilionários do mundo. Aí o que o Criador fez, né? Não importa como esse vírus chegou, se foi de laboratório, não, mas tudo é ele. Hoje todas as nações são iguais. Hoje, pessoas que se diziam ontem que eu odeio estão trabalhando juntas, ajudando o próximo juntas, como judeus e libanês e palestinos, judeus e muçulmanos, trabalhando junto lá em Israel, em outros países também. Ó, até ontem eu odiava o muçulmano que morava aqui do lado da minha casa, o que morava do outro lado que é cristão, e eu sou judeu. Eu detestava, mas hoje eu preciso, estou dividindo as coisas com ele. Uma vez eu falei para minha esposa que o Criador vai nos apertar se nós não conseguirmos buscar o amor ao próximo de uma forma amorosa, natural, pelo amor, vai pela dor. Então o Criador vai nos apertar de uma maneira que nós vamos chegar a um estado, uma situação em que um vai ter um pacote de feijão, o outro vai ter um pacote de arroz e o outro vai ter meio quilo de carne e o outro tem gás na sua casa. Até então todo mundo aí se odiava. Nem olhava para o criador, não dizia um bom dia. E aquele, olha, eu tenho um gás. E o outro, olha, eu tenho um feijão, eu tenho um arroz, eu tenho carne. Então vamos se juntar e dividir o que a gente tem, um ajuda o outro. É isso que está acontecendo já e vai acontecer mais, né? Do que falta em um, o outro tem. Um vai completar o outro e atingir o amor ao próximo. Mas para chegar a essa situação, o Criador vai ter que apertar, ou seja, com doenças, com guerras, terremotos, vulcões, tsunamis, tudo isso. E tudo isso é doloroso, é sofrido, desesperador, mas é para o bem. Isso é o amor do Criador. Como eu digo, pai que ama, não é o que alisa a cabecinha, não. O pai que ama é aquele que repreende, que bate para poder corrigir. Não é à toa que quando os pais pararam de corrigir seus filhos, e ao invés de corrigir só dá e dá, os filhos perderam o respeito pelos pais. E os pais ficaram abaixo dos filhos e os filhos acima deles, criando também um caos. E se você enxergar toda essa sociedade, vejam quantas coisas erradas hoje. Filhos não respeitam mais os pais não educam mais seus filhos, em vez de educar, dá um celular, dá uma viagem. Consumo de drogas cresce no mundo todo, sem parar. Aqui no Brasil mesmo temos toda uma juventude toda drogada, pessoas jogadas nas ruas aumentando sem parar com o passar dos anos, impurezas sexuais de todos os tipos, se tornou uma diversão, criminalidades, fome, miséria e uma meia dúzia vivendo bem, não estando nem aí para o outro. Mas vai chegar uma situação que você pode ter a fortuna que você quiser, mas vai precisar do outro, o mais simples que ele seja. Então nós iremos sim atingir o amor ao próximo, que é o caminho de atingir o mesmo nível que o Criador. E ele vai fazer isso com toda a humanidade, você acreditando ou não. Não interessa se você tem fé, se você tem religião ou não, não interessa, mas é isso que vai acontecer. Hoje mesmo eu já vi aqui a quantidade de vítimas na Itália, por exemplo,
9.134 e 86.498 infectados. Esse número também é razoável na Espanha, França. O Irã também não para de crescer, já tem 2.517 mortes e 35.408 infectados. O Irã também não para de crescer, em Nova York também não para de crescer o número. O Brasil, por sua vez, ele está até agora com 93 mortes, 3.477 confirmados, e não sabemos desses 3.477 quantos vão ser curados, né? Recuperados no Brasil até agora só tivemos 6 e o número não para de crescer. Então, para finalizar esse vídeo, eu sei que ficou muito longo, o que eu peço é que, em vez de vocês estarem com briguinhas, discussões tolas sobre quem defender politicamente, quem não, a política ela não provou nada até agora durante muitos anos. Fruto de toda a pobreza no mundo, guerras, desemprego, hospitais públicos vergonhosos, tudo é fruto de política. Tudo isso é fruto de pessoas que, através de nossos votos, chegam lá e não cumprem nada. Uma vez Charlie Chaplin disse: os políticos nunca cumprem e nunca cumprirão o que eles prometem. Isso foi dito muitas décadas atrás, né? Creio nos anos 60 ele tenha dito isso. E até hoje, isso continua, o que Chaplin falou, continua atual. Seria bom se isso que ele tivesse falado já tivesse sido ultrapassado, mas continua atual. Então é hora de, em primeiro lugar, vamos orar, pedir para o Criador, para as pessoas que também são nossos irmãos e nossas irmãs, são os nossos semelhantes que partiram já o Criador levou no mundo todo. Independentemente se são chineses, judeus, muçulmanos, americanos, iranianos, iraquianos, colombianos, brasileiros, independente, somos todos uma alma só. E eu sinto e eu lamento por todas essas vítimas e oro por elas todos os dias. E eu sei também que todo esse sofrimento, que todo esse caos é o Criador chamando nossa atenção. E as pessoas ainda continuam falando bobagens, fazendo campanhas políticas, defendendo seus políticos como se eles fossem deuses. Em vez disso, jogue tudo isso para o lado, se apegue ao Criador, leia algo na Bíblia, ore, não por você, mas pelos outros. Porque uma oração é doação. Eu não devo, numa oração, pedir para mim. Eu estou desempregado, eu estou precisando de ajuda, eu estou passando por momentos difíceis, mas nas orações eu não peço para mim, eu peço para o outro, eu peço pelas nações, eu peço pelas pessoas do mundo todo, que elas se corrijam, que elas buscam amor ao próximo. Eu não peço que elas tenham mais dinheiro, mais carro, mais viagens. Eu peço que elas tenham espiritualidade, que elas despertem nela o amor ao próximo. Que possamos, todas as nações, se tornar uma só alma, para que nós possamos subir os níveis espirituais.
né? Que eu me preocupo em doar. Eu peço para o Criador que Ele me torne um doador. Eu não quero, eu me recuso em receber só para mim. Shabbat Shalom para todos vocês.